Você está ouvindo uma mensagem da Igreja do Nazareno Flamboyant. O tema desta mensagem é Radicalmente Discípulos Diante do Tempo. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4. É o mesmo texto que nós falamos semana passada, mas nós vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 18. E eu quero ministrar hoje sobre... Semana passada eu falei sobre o discípulo diante das circunstâncias. E eu quero falar hoje sobre o discípulo diante do tempo. Essa série de mensagens, radicalmente, ela é construtiva. Então, a cada domingo, nós estamos trazendo um valor, trabalhando um conceito sobre o que é viver radicalmente a fé cristã. Então, o que é ser radicalmente um cristão? O que é ser radicalmente um discípulo? Semana que vem eu já vou falar para nós aqui sobre o nosso culto de Natal e sobre o nosso culto de ação de graças para o final do ano. Já estamos chegando no final do ano, né, gente? O tempo passa rápido demais, mas glória a Deus por isso. Diz assim a palavra: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Feche os seus olhos. Pai bendito, Pai querido, graças te damos por essa manhã, por estarmos juntos, e pelo privilégio de receber uma porção da Tua Palavra, Senhor. Toma agora os nossos corações e as nossas mentes, que sejam levadas cativas, Senhor, em obediência a Cristo Jesus. Senhor, eu peço os Teus anjos posicionados, peço que os céus do Senhor estejam abertos, Teu Espírito na liberdade de falar, ministrar e comunicar vida. Porque o Senhor é aquele que pega a letra e transforma em vida. O Senhor dá-nos um coração, ajuda-nos para que o nosso coração esteja quebrantado, aberto. Nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, para receber, para ouvir, para entender. Senhor, eu oro para que a Tua Palavra não fique na superfície, mas ela adentre os nossos corações. Haja uma mudança, haja um entendimento, uma percepção profunda, como nós cantamos aqui, de ir além, Senhor. Além da onde nós estamos hoje. Além do que nós nos encontramos hoje, Senhor. Eu peço, fala conosco, ministra, Senhor, sobre nós aqui. Para que possamos sair daqui, ao final deste culto, Senhor, abençoados, com uma palavra de Deus no nosso coração, Senhor. Pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, como eu disse semana passada, fazendo um gancho da mensagem, porque é uma mensagem só, eu falei sobre o discípulo diante das circunstâncias. E a reflexão da vida é que há uma verdade que nós estamos... Já reparou como nós sempre estamos diante de alguma circunstância? Vira e mexe, estamos diante de algo. Seja um problema para resolver, seja uma decisão porque você tem que tomar. Às vezes tem um incêndio para você apagar. Às vezes algo inesperado acontece. Uma notícia que vem e nos inquieta. Uma situação que ela acaba nos afetando. A verdade é, sempre estamos e sempre estaremos diante de alguma circunstância. Sempre. E isso cabe muito naquela expressão que Jesus vai usar em João 16:33, quando ele fala: no mundo tereis aflições. E é verdade, vira e mexe tem alguma coisa. E a grande questão não é você colocar o foco nas aflições, mas é você entender, porque Jesus começa a frase não falando de aflições. Muitas vezes as pessoas citam esse versículo e começam o versículo nas aflições.
Tem gente que adora começar nas aflições. Mas a palavra fala, no mundo tereis aflições. Mas esquece que Jesus, antes, ele dá uma introdução, para que o resto do que ele fala tenha sentido. E ele fala, eu tenho dito isto para vocês, para que em mim tenhais paz. Por que vocês devem em mim ter paz? Porque no mundo vocês terão aflições. E eu só consigo ter bom ânimo, que é o que ele pede na sequência. Tem de bom ânimo. Como é que eu vou ter ânimo no mundo que só tem aflição? O segredo não está em ter ânimo, por bom ânimo. Eu vou ter bom ânimo. Pensamento positivo, fazer figas. Não, querido. Lembra de figas, gente? Isso é velho, hein? Eu acho que eu ouvi isso em algum lugar. Não. Tem de bom ânimo. O ânimo está, o segredo. Se primeiro, querido, não é a questão das aflições. Em mim tenhais paz. Porque eu consigo ter bom ânimo quando Cristo é minha paz. Quando Cristo é minha paz, eu tenho bom ânimo, eu não desfaleço. Que é exatamente o que nós lemos no texto aqui, que Paulo fala, não desfalecemos. Por que não desfalecemos? Porque Paulo tinha uma cosmovisão muito clara, cristocêntrica. O alvo de Paulo era Cristo, o objetivo de Paulo era Cristo. Paulo vivia a partir de uma grande verdade que Jesus comunica nesse versículo, que não está em 2 Coríntios 4, mas está em João 16:33. Eu venci o mundo. Então constrói, interpreta corretamente o texto. Se eu faço de Jesus a minha paz, eu vou ter bom ânimo para as aflições deste mundo, porque eu tenho uma verdade que é inabalável, é essa verdade que me dá ânimo, essa verdade que comunica paz, que aquele que é a minha paz, já venceu todas as coisas que eu ainda estou enfrentando, mas ele já venceu. Paulo compreendeu isso. Então Paulo enxergava todas as circunstâncias da sua vida a partir dessa verdade. Essa era a sua visão de mundo. Cristo é a minha paz, eu descanso nele, eu tenho bom ânimo, porque ele já venceu. Tudo isso que eu ainda estou passando, ele já venceu. Eu descanso nele, eu espero nele, eu creio nele, eu confio nele. E isso é tão forte para Paulo, que Paulo não era um homem que era dirigido pelas circunstâncias. Você não encontra isso em Paulo. Paulo era dirigido pela sua fé. Paulo era orientado pela sua fé, pela confiança que Paulo tinha. Essa confiança que Paulo tinha em Cristo dava a ele paz. Paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz de Cristo. Dava a ele essa certeza da vitória de Cristo. Paulo tinha convicção que a vitória de Cristo não era apenas um ato na história. A vitória de Cristo tinha tudo a ver com a sua própria história. Nós precisamos resgatar esse entendimento. A vitória de Cristo na cruz tem a ver com a minha vida e com a sua vida, com a minha vitória e com a sua vitória. Paulo tinha essa convicção. E eu fico olhando para a igreja hoje, eu falo, Senhor, nós estamos ainda tão cegos, nós estamos ainda tão debaixo de uma incredulidade, porque nós lemos, mas não cremos, nós ouvimos e não entendemos. E que o Senhor, no seu Espírito, abra nossos ouvidos, tire as escamas dos nossos olhos, como fez com Paulo, para que nós possamos de fato enxergar toda a grandeza de Cristo. E isso venha reger a nossa vida de fato. Não como um conceito, mas como uma verdade concreta. Não como um pensamento abstrato, mas como uma realidade na nossa vida.
Paulo tinha certeza da vitória de Cristo, e porque ele tinha certeza da vitória de Cristo na sua própria vida, isso dava a ele condições de suportar. Porque há momentos na nossa vida, querido, que a única coisa que nós podemos fazer é suportar. E até para suportar nós precisamos de graça. Precisamos de graça. Então isso dava condições de Paulo suportar, mas não apenas suportar, mas lidar corretamente com todas as coisas. Lidar corretamente com todas as circunstâncias. Lidar corretamente com todos os momentos em que ele atravessava. Isso é tão forte que quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, ele vai dizer isso. Ele vai falar: posso todas as coisas naquele em Cristo que me fortalece. Então isso não era conversa, Paulo está falando da sua própria experiência, da própria construção dentro dele. Ele fala: posso todas as coisas. Posso o quê? Paulo está dizendo: posso passar por qualquer circunstância. Posso passar por qualquer situação, seja ela boa, seja ela ruim, seja ela fácil ou seja ela difícil. Tanto que no versículo anterior, que é o versículo 12, Paulo vai dizer assim: opa, o que é posso? O que eu posso em Cristo? O que são todas as coisas? Paulo faz um resumo. Eu posso estar abatido, eu sei estar abatido. Eu sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído. Eu posso ter fartura, posso ter fome, posso ter abundância, posso passar necessidade. Eu posso todas as coisas. Porque Cristo que me fortalece. É interessante que ele usa essa expressão: em todas as coisas estou instruído. Instruído é aprendizado, eu aprendi. Foi uma construção, Paulo aprendeu uma construção. Às vezes a gente não sabe, a gente esquece que existe um homem que andou na presença do Senhor. A gente acha que Paulo era um judeu, ele se converteu e pronto, ele estava pronto já. Ele já entendia tudo, compreendia tudo, e no dia seguinte da conversão ele começou a escrever. Não, querido, foi uma construção de Deus na vida de Paulo. O Senhor foi ensinando, Cristo foi ensinando, o Senhor foi construindo nele, foi construindo o seu entendimento, foi mudando a sua forma de lidar com as coisas. E assim como ele fez com Paulo, o mesmo processo acontece na minha vida e na sua vida. Então não reclama, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Porque quando você compreende essa construção, aí você entende o que eu falei semana passada. Cadê? Aí quando Paulo fala, é a conclusão, Paulo construiu isso, muito claro. Ele fala: então, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo nós ficamos perplexos, mas não desanimados. Podemos ser perseguidos, mas não desamparados. Podemos estar abatidos, mas não destruídos. Aí você entende a construção do que Paulo está falando, porque Paulo está apresentando um resultado. É um homem que aprendeu o que nós precisamos aprender, que nós não seremos poupados. Não seremos poupados de passar por pressão. Não seremos poupados, às vezes, de estar de mãos atadas. Não seremos poupados, muitas vezes, de perceber que nós estamos sem controle. Não seremos poupados de sofrer injustiça. Não seremos poupados de levar alguns golpes na vida que parece que vão nos derrubar. Nós não seremos poupados. Mas Paulo entendeu: a minha vida pertence a Deus. O Senhor está no controle dela. O Senhor está trabalhando nela. O Senhor está me sustentando. E por isso eu não vou desfalecer. Não vou perder a esperança. Não vou me sentir nem ao menos abandonado. Isso foi construído no homem espiritual que foi se renovando dia após dia. Porque Paulo vai dizer, por fora o homem vai se corrompendo. E Paulo foi envelhecendo. Paulo tinha as marcas dos chicotes, das coisas que aconteceram, das circunstâncias. Ele mesmo fala: eu tenho as marcas de Cristo em mim. Então o homem, a estrutura natural foi indo. E Paulo foi reconhecendo, os anos foram passando, mas o homem interior, dia após dia,
foi sendo renovado. Essas palavras são as palavras de um homem renovado. Não é a palavra de um homem doente, acuado. Não são as palavras de um homem ansioso, de um homem tribulado, de um homem desesperado pelas situações, mas de um homem que entendia o que Deus estava construindo. É essa construção, querido, que ele entendeu. E sabe o que é maravilhoso em tudo isso? É que ele compreendeu que todo esse trabalhar de Deus, inclusive aquilo que produzia sofrimento, Paulo descreve isso como um ato de amor. Qual é o versículo 15? O que o versículo 15 começa dizendo? Porque Deus estava bravo. Não, tudo isso é por amor de vós. Amor. Se Deus por amor nem poupou o seu filho, então Deus não nos poupará. Esse amor, o amor que corrige, o amor que trata. Gente, o amor de Deus é tão grande o amor de Deus por nós, que Ele não pode, por tanto nos amar tanto, Ele não pode nos deixar do jeito que nós estamos. Senão Ele não nos ama, querido. É um amor que se importa tanto, que para esse amor Ele fala, não posso deixar essa turma do jeito que está. Não posso deixar o Marcão do jeito que ele está. Não posso deixar o Cristiano do jeito que ele está. Vou tratar, vou corrigir, vou alinhar, vou transformar. Vou fazer o que tem que ser feito, querido. E aí é interessante que na sequência disso, que ele fala, tudo é por amor, para a graça multiplicada, para abundar o quê? Ação de graças para a glória de Deus. Eu acho que os maiores motivos de gratidão, às vezes a gente diminui isso. Que a gente aprendeu uma ideia de gratidão apenas assim, Senhor, muito obrigado porque deu certo, muito obrigado porque o Senhor separou a vaga para estacionar na frente do lugar aqui. A gente agradece umas coisas bobas. Obrigado, Senhor, obrigado porque não aconteceu esse negócio aqui, obrigado. Mas observe que ele fala de ação de graças, por um processo de um trabalhar de Deus. É nos levar a um nível que, depois de passar por esses processos de Deus, sabe quais são os maiores motivos de gratidão que Paulo traz? Obrigado, Senhor. Obrigado por aquele estreito que eu passei. Obrigado por aquele tratar. Obrigado por aquela pressão. Obrigado por aquela dor. Aí você fala assim, masoquista? Não. É porque depois de construído, depois de que você cresce, depois que você amadurece, você é capaz de reconhecer que algumas coisas que doeram, machucaram, foram as coisas que mais te fizeram crescer. Mais te fizeram crescer. A maturidade te traz isso. A capacidade de você olhar e falar assim, olha, isso aqui não foi para o meu mal. Pensa no que Deus permitiu na vida de José, gente. Lá no final, José encontra os irmãos que fizeram tudo o que fizeram com ele. E lá no final, a construção dessa maturidade, desse entendimento do que Deus fez José olhar para os seus irmãos, olhar para a própria seca, por tudo que estava acontecendo, ele entender, tudo isso aqui é obra de Deus. Para que eu pudesse chegar agora aonde eu estou, não para vomitar o meu ressentimento com meus irmãos, mas entender que Deus me moveu, mas eu precisei passar por a casa de Potifar, eu precisei passar pelo calabouço, eu precisei passar por tudo isso aqui, para ser quem eu sou agora, e poder ser canal de bênção. Que é o que ele está dizendo, para glorificar, para que outros experimentem a graça que eu também estou experimentando na nossa vida. Olha como Paulo vai construindo. Esse capítulo, gente, é maravilhoso. Pega depois para ler esse capítulo com calma, lê com atenção. Deus vai falar com você nesse capítulo. E nos outros também. E aí, na sequência, que ele está falando das circunstâncias, aí ele apresenta um segundo aspecto, que está no versículo 17 e versículo 18. Ele fala, vou colocar aqui para nós. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas.
A lógica é a mesma do que ele falou antes, continua. Ele continua falando de mudança de visão. Assim como eu tenho que mudar a minha forma de olhar, de entender e de viver as circunstâncias, nós também precisamos de uma mudança de visão diante até mesmo do tempo, do momento que nós estamos vivendo, da experiência, do momento, do tempo que nós estamos atravessando. Nós temos que também ter uma mudança de entendimento. Por quê, queridos? Porque nós temos uma dificuldade em lidar corretamente com a questão do tempo na nossa vida. Às vezes nós vamos para alguns caminhos complicados. Algumas pessoas agem como se elas fossem senhores do tempo. Eu vou, eu faço, amanhã eu estou lá, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. Aí há uma correção para nós em Tiago. O Tiago fala assim: não faz isso não. Não haja como se você fosse dono do teu destino, dono dos teus dias, porque você não é. Ele fala: não diga, amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu comprarei, amanhã eu viverei, amanhã eu venderei. Não. Ele fala: não esqueçam, a vida de vocês é como uma névoa. Uma hora nós estamos, uma hora nós não estamos mais. Ele fala: antes, ele dá um direcionamento. Lá em Tiago 4, ele fala: antes, diga, se o Senhor nos permitir viver, se o Senhor nos permitir fazer, nós iremos. Se o Senhor permitir, nós compraremos. Se o Senhor permitir, vigiaremos. Porque não está nas nossas mãos. O tempo não pertence a nós. O tempo não está nas nossas mãos. O maior erro que nós temos é querer ser senhor do tempo. Nós não somos senhores do tempo. Precisamos nos livrar, porque isso vem do Adão velho, do velho homem. Do velho homem que acha que é dono de si, que é dono da sua vida. E queridos, se nós estamos em Cristo, nós não somos mais dono de nada. Ele tomou conta de tudo, Ele é o Senhor de tudo. Então a nossa vida é dEle. Para que também eu não siga uma outra direção complicada, que é a direção onde eu vivo sempre preocupado com o tempo, sempre preocupado com a vida, sempre preocupado com o amanhã. Então eu tenho medo do amanhã, vivo ansioso. Por quê? Porque eu estou sofrendo com o tempo, sofrendo com coisas, sofrendo com uma série de coisas, que preocupações do apego da própria vida. Não, querido. Aí Jesus vai lá em Mateus 6 e vai dizer assim: para com isso. Os gentios vivem assim. Aqueles que não conhecem a Deus vivem preocupados. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Com vocês não. O Senhor fala lá em Jesus, dizendo: vocês não. Porque o Pai cuida de vocês. Aliás, o Pai conhece todas as vossas necessidades. E aí ele dá qual é a visão do tempo. Observe que em ambos, seja em Tiago ou seja em Mateus, o foco não é nem o tempo em si e nem nós do tempo. O foco é Deus. Lá em Tiago é Deus. Olha para Deus. Se Ele permitir, se Ele deixar, se você vai e você faz. Se não, Jesus fala: em primeiro lugar, como é que você lida com essas ansiedades do tempo, da vida? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então não fique preocupado com amanhã. Amanhã tem o seu próprio procedimento. Basta cada dia o seu mal. Então são ensinamentos, Jesus está trazendo por quê? Porque nós temos dificuldade com isso. Vira e mexe, nós caímos nessas linhas. Vira e mexe, nós nos tornamos, queremos ser ou senhores do tempo, ou viramos escravos do tempo. Não. Entenda, querido, a nossa vida não se trata de nós, nem das coisas. A nossa vida se trata dEle. É de Cristo. É dEle. Então eu tenho que entender que a questão do tempo na minha vida é dEle. É dEle. Tudo é dEle. Porque dentro dessa mentalidade natural, querido, quando eu olho esse texto e ele fala: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Se a gente olhar esse texto com mentalidade natural, nós não achamos, não conheço ninguém que fala: pastor, estou passando uma leve e momentânea tribulação. Não conheço alguém, ninguém até hoje chegou no gabinete e falou isso para mim. Pastor, vim aqui conversar, pedir oração, porque são tão leves e momentâneas as minhas tribulações que... Não. Nós não achamos que, no homem natural, que as nossas tribulações são leves nem momentâneas. E nós não achamos também que elas são rápidas.
Geralmente o que eu escuto é que elas são pesadas. Ai, pastor, está tudo muito pesado, não aguento mais passar por isso. Pastor, quando isso que vai ter fim? Isso parece que não acaba nunca. Por que isso acontece? Porque o nosso olhar para as circunstâncias e até o nosso olhar para o tempo, geralmente nós estamos focando naquilo. Nós estamos olhando para aquilo. E tudo aquilo, querido, que você fica olhando muito, aquilo te consome. Aquilo cresce. Aquilo ganha dimensão. Então, se você ficar olhando para os seus problemas, você só vai enxergar problemas. Se você ficar construindo uma idealização do tempo, querido, que tudo é para ontem, tudo é para agora, que nada vai dar tempo, tudo vai ser para ontem e para agora, e nunca nada vai dar tempo. Porque você dimensiona aquilo de forma errada. E que nós temos que entender que essa mentalidade não serve para o Senhor. Não serve porque ela pertence ao homem natural. E o homem natural só pensa no seu benefício. O homem natural está sempre tentando salvar sua pele e conseguir aquilo que importa para ele naquele momento. Isso não é a visão de Deus. Isso não é a visão de Deus para nada. Então, para que eu possa chamar as minhas tribulações de leve e momentânea, para que eu possa compreender como isso produz peso eterno de glória, o que eu preciso? Eu preciso construir uma nova mentalidade a respeito do próprio tempo na nossa vida. Uma nova mentalidade para que eu possa, que me permite agir na liberdade de Cristo. Para entender o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, e o que isso representa, não hoje, não agora, mas o que isso representa dentro de uma visão de Deus. Por que deixa eu explicar isso para você. Nós vivemos numa época de muita pressão. Sim ou não? E quando nós vivemos nessa época de muita pressão, essas pressões tendem a tentar nos curvar diante das situações. Muitas vezes retroceder a nossa fé, muitas vezes se curvar significa agir de forma precipitada, fazer ansioso por do que está acontecendo, é agora, tem que fazer, meu Deus do céu. A movimentação é essa. Então essas pressões ela tem esse objetivo, nos fazer agir de forma equivocada, tomar decisões emocionais, nos levar a fazer algo que muitas vezes até vai contra a palavra de Deus, vai contra a vontade de Deus, e está fora do tempo de Deus para a nossa vida. Então, às vezes eu me pergunto assim, Senhor, ao que eu estou me curvando? Porque existem pressões que querem me fazer curvar. Às vezes eu estou me curvando à urgência do outro. Às vezes eu estou me curvando a um problema. Às vezes eu estou me curvando a coisas que eu não deveria me curvar, mas como o meu senso do tempo está errado, porque eu não estou alinhado com o movimento do Espírito na minha vida, eu faço as coisas no meu tempo. Eu cedo à pressão, eu cedo à urgência, eu cedo ao momento. Às vezes eu não tenho nem direcionamento de nada, mas eu vou fazer por quê? Porque tem que fazer, tem que lidar, tem que resolver. E às vezes esse mundo constantemente tem nos colocado dentro disso. E aí é uma pergunta: quantas circunstâncias estão pedindo para você fazer alguma coisa? E quantas circunstâncias você já se rendeu a elas, sem saber, de fato, qual era o tempo de Deus para você naquele momento? Então, quantas circunstâncias estão dizendo para você tomar uma atitude, mesmo sem você saber se essa atitude é a direção de Deus para a tua vida? Ou qual é o tempo do Senhor para você? Nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes existem passos que nós damos, existem coisas que nós falamos, existem decisões ou atitudes que tomamos, que depois, querido, é muito complicado. É aquela história, fiz e depois eu desfiz. Tem coisa que você não desfaz.
Tem coisa que é complicado você desfazer. Então nós temos que tomar cuidado, querido, porque o versículo 17 e 18 estão trazendo isso. Qual é a nossa postura diante do tempo? Quando o nosso foco, quando os nossos olhos não estão mais no aqui e no agora, quando nossos olhos não estão mais na urgência da vida, as coisas ficam mais leves. Quando os nossos olhos estão no foco, na urgência, tudo fica pesado. É por isso que ele está dizendo, por isso que Paulo vai dizer no verso 16, não desfalecemos. Quando você coloca o olho nas coisas, a nossa tendência natural é desfalecer. Desfalecer. Porque a gente olha a circunstância, a gente olha o momento e fala assim, não vai dar tempo. Eu passei por essa experiência ontem. Estava fazendo o casamento do Wesley e da Ariana, e o tempo fechou. O tempo estava, e eu estava todo mundo estava de costas, eu estava de frente para as nuvens chegando. E eu, de vez em quando, eu vi uma gotinha, tim, tim. E assim, eu falei, meu Deus, ainda falta toda a parte das alianças, dos votos. Aí a cerimonialista passou por trás de mim, um leve toque assim, pastor, acelera que a chuva está chegando. E eu falei, Pai Santo querido, e agora? E aí eu comecei a olhar para as nuvens. E comecei a olhar para as nuvens. E eu assim, Senhor, não deixa a nuvem vir. Jesus, põe uns anjos segurando as nuvens aí. E eu estava, e assim, meu Deus, não vai dar. Aí caiu uma gota, eu assim, Senhor, porque veio um desespero na hora. Vou abrir meu coração, veio um desespero na hora. Eu falei assim, vai cair o céu aqui. Eu falei, vamos ter que terminar a cerimônia lá dentro agora. Mas se aquele negócio, aquela movimentação. E eu estava preocupado com isso. Mas eu confesso que eu estava meio descrente ali na hora. Por quê? Porque meus olhos estavam nas nuvens ali. A minha oração era mais uma oração assim, Jesus tem misericórdia, não deixa nada acontecer. E aí, olha assim, aí conversando com o Isário, depois com o Wesley e com a Ariana. O Isário estava me contando e eu falei assim, ô Senhor, obrigado pela fé deles. Porque eles estavam lá, na hora de organizar tudo, havia a ideia de colocar as coisas lá para dentro, por causa da chuva. E os dois, o Wesley e a Ariana, falaram para o pai, pode manter aqui fora. Na hora do casamento, Deus não vai mandar chuva. Eles não estavam olhando as circunstâncias. Eles não estavam olhando nuvens. Eles estavam ali olhando para o Senhor. Olhando o resultado das coisas acontecendo. E o pastor estava lá, olhando para a nuvem. E fazendo a oração da misericórdia. Senhor, não deixe o céu cair. Então eu fui pego na minha incredulidade ali, porque eu estava preocupado. E eu não estava com essa fé de que não ia chover não, eu tenho que confessar. Não quero parecer bonzão para ninguém. Mas os dois estavam, e eu olhei, eu ainda falei com o Isaías lá, falei assim, glória a Deus pela vida deles, pela fé deles, porque eu tenho certeza que Deus honrou eles. Foi a mim não, foi eles. Então eu louvo a Deus por isso. E é isso, eu estou usando isso como exemplo, querido, porque ele fala, nossa leve e momentânea tribulação. Vamos entender isso. Quando nosso foco não está mais preso no agora, quando o nosso foco não está mais preso na circunstância, quando eu começo a olhar para frente, quando eu começo a olhar para o objetivo que eu estou apontando, e é claro, querido, que o sentido mais completo do que eu estou falando é o nosso olhar para Cristo. Por isso que eu falo que eu tenho que entender o que Paulo está dizendo, porque tudo para Paulo remete à vitória de Cristo sobre todas as coisas. Quando eu olho nessa forma, meus olhos saem da circunstância, eu consigo olhar para algo que é maior, algo que é superior. O peso da circunstância, o peso momentâneo diminui. E diminui. Porque eu não estou mais com meus olhos fitos na situação. Eu estou olhando no que Deus pode fazer. Eu estou olhando no resultado. Eu estou olhando lá na frente. Queridos, a fé não é apenas olhar o momento e falar, ai, espero que não aconteça o pior. A fé é você olhar lá na frente o que Deus vai estabelecer, o que Ele vai construir, o que Ele vai manifestar.
Falta-nos essa visão. Nós temos uma visão de fé que é apenas para a circunstância, mas geralmente falhamos em fé, porque na circunstância nós já estamos olhando para ela. Nós precisamos aprender a andar, a expectativa de ver o que não existe, de crer naquilo que ainda não aconteceu, está justamente numa fé que não é para aquele momento apenas, mas é para uma construção que eu olho lá na frente. Se nós aprendemos a olhar de forma construtiva lá na frente, nós aprendemos a tirar os olhos. Não é dizer, não, eu não tenho problemas. Não é dizer, não, eu não estou passando por lutas. Não, querido, isso é negação, isso não é Bíblia. Mas é entender que essa luta, essa tribulação, não é para a morte, não é para a destruição, não é para o desespero. Quando eu olho para Cristo, quando eu olho lá na frente, eu consigo reconhecer e consigo dizer que isso é leve, que isso é momentâneo. Por quê? Porque o que eu estou olhando é lá na frente. Então isso aqui é só um momento, é só uma fase, é só um período, é um tempo. Mas não determina o tempo, porque o tempo que eu oro na minha vida é o tempo de Deus fazer todas as coisas. Essa semana eu acompanho um pastor, o Francis Chan, que é um pastor americano, e tem essa semana um testemunho maravilhoso. Ele batizou um amigo, 30 anos orando pelo amigo, 30 anos, ele falou, passei 30 anos orando pela conversão do meu amigo. E Deus me deu o privilégio de estar agora batizando. Meu amigo está descendo as águas. Ele entregou a sua vida para Jesus. Você acha que ele olhou o momento? Ou ele olhou para a vitória de Cristo lá na frente? Aprenda a olhar a tua vida a partir da vitória de Cristo, querido. Tudo vai ficar mais leve e você vai entender que tudo está debaixo do tempo de Deus na nossa vida. Ele olhou, ele manteve-se dentro dessa visão. Porque talvez se ele voltasse 30 anos atrás e se ele olhasse o momento, ele dizer como eu escuto as pessoas dizer, eu já falei tanto de Jesus para ele, eu já convidei ele tantas vezes para vir na igreja, eu já isso, eu já aquilo. Não, querido, pastor, não tem nem mais cara para falar. Tudo parece pesado, isso não traz peso de glória nenhuma. Olha lá na frente. Olha para o teu casamento lá na frente. Olha para os teus filhos lá na frente. Olha para o teu trabalho lá na frente. Olha as coisas como Cristo olhou. Sabe o que eu acho maravilhoso? É que lá em Isaías 53, quando foi falar sobre Cristo, Isaías já estava profetizando, querido, sobre Cristo, dizendo, ele verá o fruto do seu trabalho. Sua alma ficará satisfeita. 700 anos antes, Deus levanta Isaías para falar do coração do filho. Porque o filho passou, se você olhar o momento que Cristo viveu, gente, vamos lá, quem suportaria o que ele suportou? Eu não suportaria, gente, desculpa. Primeira chibatada, não sei, só com o Senhor mesmo. Só com o Senhor na nossa vida, porque humanamente, o homem natural quer salvar a pele. Quer salvar a pele. Por isso que nós temos que ter uma vida cheia do Espírito de Deus, querido, porque você só enfrenta algumas coisas se for com o Senhor na tua vida. Sem o Senhor você corre, sem o Senhor você nega, sem o Senhor você recua. Com o Senhor você mantém firme. Pensa se Cristo olhasse apenas o momento lá. Que ele já sabia, vai ter sofrimento, vai ter prisão, vai ter dor. Cristo não ia virar e falar assim, Pai, pesado esse negócio que colocou sobre mim, hein? Misericórdia, Pai. Se eu soubesse assim, misericórdia, não dá para ser mais leve não dá para ser só um tapinha no rosto, mas tem que ser esse negócio todo, tem que ser crucificado, o cara tem que enfiar uma lança do meu lado, não tem um negócio mais leve. Por que para Jesus isso foi uma leve e momentânea situação? Isaías vai responder, porque ele viu o fruto do seu
trabalho, a sua alma se alegrou. Sabe por que falta-nos muito da alegria do Senhor? Porque nós não estamos conseguindo ver. Que o Senhor lave os nossos olhos com a palavra, que o Senhor lave a nossa vida com o seu Espírito, que nós possamos começar a ser um povo de visão, um povo que enxerga. Não, porque enxergar problema nós já estamos PhD nesse negócio. Mas um povo que enxerga o que Deus está apontando, o que Deus está mostrando, para que talvez, como esse pastor que eu citei, nós possamos ser mais perseverantes, possamos continuar orando e possamos continuar esperando em Deus, até que o tempo de Deus se cumpra e a vontade de Deus seja feita na terra, como ela é feita no céu. Essa foi a construção, isso aconteceu com Abraão, gente. Deus foi lá e deu uma promessa. E Deus cumpriu, 9 meses depois nasceu. Foi assim que aconteceu? Passou tempo, hein, gente? Abraão teve, para ele se tornar um homem de fé. Entenda isso, queridos, isso tem tudo a ver comigo e com você. Se nós queremos ser homens e mulheres de fé, nós precisamos entender o tempo de Deus. Nós precisamos aprender a nos submeter ao tempo de Deus. E nós precisamos aprender a andar segundo o tempo de Deus. Foi assim com ele. Chegou uma hora que o senhor Abraão já tinha uma boa idade. É um erro que muitas vezes nós cometemos, porque afinal de contas Deus está demorando. Cadê o filho da promessa? Se não vai ser o meu servo Eliezer aqui, eu preciso dar um jeito. Aí a esposa abençoada dá uma ideia fantástica. Pega a escrava, tem um filho com ela, faz esse o herdeiro. Por que tudo isso aconteceu? Porque Abraão olhou para si. Porque Abraão olhou para a mulher dele. Porque Abraão olhou para a sua idade. Porque Abraão olhou para o seu ciclo natural. Abraão olhou para fora, que vai se corrompendo. E ele não entendeu que Deus estava trabalhando no homem interior dele. Ele olhou para fora, para a parte de fora. E o pensamento dele se corrompeu, porque a visão dele estava corrompida. Ele olhou para fora, viu de fora. Olhou para a mulher, olhou para a circunstância, falou, daqui a pouco eu parto. Ele começou a perder a visão. E quando ele começou a perder a visão, ele começou a gerar uma visão dele. Ele foi gerar uma visão dele. E o resultado a gente conhece. Nasce lá Esaú. Não. Ismael, desculpa. Errei a história agora, gente. Nasce Ismael. É que Esaú também é ruinzinho, então. Nasce Ismael, tá tudo certo. Portanto, vocês entenderam. É pegadinha também, ver se vocês estão espertos. Nasce. Aquilo é um projeto sem a bênção de Deus, fora do tempo de Deus, sem promessa de Deus, sem direção de Deus. Só trouxe problema. Aconteceu por quê? Porque ele tirou os olhos da visão. Todas as vezes que nós tiramos os olhos da visão, querido, é isso que acontece. É por isso que há um determinado momento que o Senhor chega para o seu Abraão, lá em Gênesis 18 e 14, e ele vira para Abraão e fala assim, Abraão, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Abraão, haveria alguma coisa difícil para mim? Então por que você perdeu a visão? Ah, Senhor, porque eu estou velho. Porque Sara também já está velha. Porque o tempo está passando. Mais de 2 décadas o Senhor não fez nada. E a gente começa. E a resposta vem, não, você não está entendendo. Não é no seu tempo, Abraão. Eu não falei. Eu não disse. Eu não prometi. Eu não tenho uma aliança com você. Então por que você está olhando para você? Por que você está olhando para o teu agora? Mantenha teus olhos na minha visão. Por quê? Deixa eu te lembrar, Abraão. Por quê? Só uma pergunta. Há alguma coisa, Abraão, que seja demasiadamente grande para mim? Há alguma coisa que eu não possa fazer? E quando Abraão entende, ele volta à posição, querido. Eu não sei que visão você anda andando, eu não sei onde você está. Mas talvez o Senhor quer falar com você hoje, volta para a posição onde você deve estar. Retoma a visão de Deus para a tua vida, querido.
Volta a olhar para onde você tem que olhar. Ponha seus olhos na vitória de Cristo. Ponha seus olhos para o que Deus está apontando. Tira os olhos do agora. Tira os olhos desse momento. Aprenda. Submeta seu tempo de Deus na tua vida. Volta para a posição. Quando ele volta para a posição, chega o tempo e Deus faz o que é impossível, querido. Para esse pastor, talvez olhando naturalmente, para muitos poderiam dizer assim: você continua orando para ele? Continua orando para o seu amigo? É impossível, 30 anos, esse cara não vai se converter nunca. E talvez nessas horas Deus poderia falar: e aí, Francis Chan, existe alguma coisa que seja demasiado grande para mim? Não. E assim, Sara concebeu. Porque manteve a visão. Fala para o seu irmão e mantenha a visão, querido. Mantenha a visão. Então, isso é ganhar um entendimento radical sobre o tempo, querido. Isso é viver radicalmente debaixo do tempo de Deus. Porque eu passo a olhar, a entender o tempo de forma diferente. E eu entendo que o processo do tempo de Deus na minha vida é buscar os pensamentos de Deus, buscar os caminhos de Deus e buscar a vontade de Deus. É isso. E eu aprendo, querido, que não é no meu tempo, é no tempo de Deus. O discípulo de Cristo aprende a entender o caminhar debaixo do tempo de Deus. Eu aprendo a olhar as coisas com os olhos de Deus. Eu enxergo mais o momento no sentido de que isso é uma construção do que se estabelece lá na frente. Eu enxergo além do que está acontecendo agora. Eu enxergo além do que os meus olhos naturais me mostram. É igual você olhar, às vezes a gente mede as pessoas por olhos naturais. Você vê lá um cara que é um mendigo, você fala, está lá na rua, está vivendo ali. Queridos, Deus pode pegar aquele homem, Deus pode transformar aquele homem. Deus pode pegar uma prostituta, Deus pode pegar um homossexual, Deus pode pegar um travesti, Deus pode transformar. Eu vi um testemunho de um homem, né, que havia virado mulher, feito a cirurgia, tudo. Esse homem tem um encontro com Cristo. Maravilhoso o testemunho dele. Ele fala: Cristo, estou convencido de qual é a minha sexualidade, estou convencido que Ele me fez homem, eu sou homem, mas Ele fez a cirurgia. Fala: eu não tenho pênis, mas eu vivo como homem, eu sou um homem. Cristo restaurou toda a minha identidade. Ele compreendeu, ele entendeu. E eu louvo a Deus pelas pessoas, pelos filhos de Deus que estavam ali trabalhando na vida dele, que de vez olhar e falar: esse aí não tem mais jeito, estavam lá ministrando o amor de Cristo, a obra de Cristo, não olhando o momento, mas tendo uma visão de Cristo na vida daquele mendigo, porque sabiam que Deus poderia pegar o mendigo, o travesti, o transexual e transformá-los. E nós temos que orar: Senhor, muda meu entendimento para que eu olhe as coisas e eu continue acreditando. Deus pode transformar as coisas, Deus pode transformar, tudo está debaixo de um tempo que eu preciso aprender a entender e me submeter. E quando eu entendo e aprendo a me submeter, eu passo a entender que se algo não aconteceu, é porque ainda não é tempo. Não é tempo. E aí, querido, eu não forço a barra. Você conhece gente que força a barra? Tem gente que força a barra. Eu aprendo a esperar. O discípulo é aquele que sabe esperar em Deus, sabe esperar no Senhor. Eu aprendo a esperar, porque eu não deixo de viver. Esperar não é deixar de viver. Eu apenas sei que aquilo não é tempo. Aquela porta está fechada, aquele acesso está fechado, que muitas vezes é direção do Espírito. Gente, aconteceu isso com Paulo. Paulo queria ir para a Ásia. Paulo estava indo lá nas cidades, pregando, ministrando. Aí Paulo fala: eu vou para a Ásia. E o Espírito Santo fala: não vai. Você vai para cá. Mas eu quero ir para cá. Você vai para cá. O tempo que eu tenho para você é para cá. Não é tempo de você vir para cá. Paulo não força a barra, queridos. Paulo fala: amém. Senhor, eu vou para onde o Senhor está me mandando. E quantas vezes o Senhor quer dando uma direção, trazendo uma palavra, uma direção, e nós continuamos forçando a barra. Para de forçar a barra em nome de Jesus. Submeta seu espírito, submeta seu Senhor.
O Senhor tem a direção certa. Aprenda a descansar, queridos. Se não é tempo, querido, amém. Nós temos dificuldade, parece tão simples, mas temos dificuldade. Porque nós geramos uma expectativa nas pessoas, nós geramos uma expectativa nas coisas, e nós só esquecemos de gerar no Senhor. Aí as pessoas falham, as coisas não acontecem no tempo, da forma como nós queremos. Aí vem a frustração. Aí nós ficamos inquietos. Aprenda a descansar. Não deu certo. Amém. Pastor, aquela porta de emprego eu queria tanto. Não deu, não aconteceu. Alguém foi no meu lugar. Não. Se fosse o seu lugar, você estaria lá. Ela não foi no seu lugar. Aquilo nunca foi o seu lugar. Aquilo foi o lugar que você queria estar, que você projetou, no teu plano, na tua visão. Porque se fosse o plano de Deus, a visão de Deus, você estaria lá. Se fosse o propósito de Deus, você estaria lá. Olha como nós perdemos a visão e agimos tudo no natural. Ah, não deu certo. Glória a Deus. A porta não se abriu. Glória a Deus.